Boa noite, queridos. Vamos dar uns segundinhos para que nossos queridos irmãos possam entrar para juntos termos um tempo gostoso hoje. Vamos lá, todo mundo pronto para essa conversa, esse bate-papo com nossa querida irmã. Estamos ansiosos por essa conversa e espero que seja de edificação para todos nós. Hoje o nosso bate-papo, nossa conversa informal, nossa live, é com nossa querida irmã Egídia Alencastro. Ela já tem 29 anos que conheceu Jesus, 25 anos trabalhando com intercessão e há 11 na nossa igreja, Nova Vida de Piedade. Ela é uma bênção para a minha vida. Eu me sinto mais tranquilo quando vejo ela por perto no culto, ela com suas companheiras, com seu pessoal. São mais irmãs, mas tem irmãos também, né? Tem homens também no Ministério de Intercessão. E nós pedimos que ela nos cedesse um pouquinho do seu tempo e ela concordou, então vamos convidá-la para estar conosco e a gente vai poder fazer perguntas, vamos falar sobre oração, intercessão e vai ser muito gostoso. Deixa eu ver se eu acho a Egídia aqui. Deixa eu ver. Estamos aprendendo a trabalhar. Cadê Egídia? Espero que esteja no nome que ela usa sempre para que eu possa achar. Está aqui. Claro que a internet colabora, muita gente usando, né? Então há um congestionamento, mas se Deus quiser vai ser um tempo gostoso. Aí está ela, nossa paz querida, nossa líder de intercessão. Egídio, eu acho que você pode mexer um pouquinho no celular para não cortar a sua cabeça. Olha, apareceu Jesus lá em cima de você, já apareceu Jesus. Então já estamos bem. Amém. Né? Amém. Não sei se todo mundo está nos vendo bem, todo mundo ouvindo bem, mas vou deixar que você cumprimente esse pessoal que já está entrando aí para compartilhar esse tempinho conosco. A paz do Senhor, queridos, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre algo que, assim, eu gosto muito e, além de gostar, eu vivo, né? Não tem como. Sobre oração, intercessão e, nesses tempos que nós estamos, tem sido bem presente. Então, que nós tenhamos uns momentos agradáveis e que o Senhor me use com relevância para que nós possamos crescer em intimidade com Deus. Amém. Olha, não sei se você tem acompanhado, né, ou quem esteja entrando agora, a gente já fez live com a doutora Rosane falando sobre saúde, sobre coronavírus, falamos com a Luciana do Rodrigo, a Luciana Jardim, sobre alimentação adequada, imunidade. Falamos com o Rodrigo sobre economia. O Pastor Carlos falou sobre a área que ele conhece bem, de química, de farmacêutica, né? E também o Rafael, né? O Rafael o Felipe da Raquel, desculpe. Felipe da Raquel falou também sobre investimentos, bom uso do dinheiro. E essa semana, né, nós convidamos a Egídia para falar conosco, porque aos que falam de oração, aos que gostam de oração e aos que oram. Eu aprendi isso cedo. Aprendi com o meu sogro, ele dizia assim, tem gente que fala de oração, e tal, tem os que gostam de oração. E tem os que oram, eles não falam que gostam, nem falam a respeito, mas eles oram. E nesse período de coronavírus, nesse confinamento, esse isolamento social, todo mundo está aprendendo a orar, não é? No mínimo orar para que isso acabe. Orar, Senhor, não aguento mais, me tira disso. E até as orações estão sendo mais criativas, porque a necessidade ensina. Senhor, inspira os químicos, os biólogos para inventarem uma vacina. Senhor, ajuda o presidente. Senhor, então, a oração está sendo mais inspirada. E em tempos tão difíceis, né, acho que nenhum assunto é tão importante quanto a oração. E a gente queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sei que vão entrar algumas perguntas daqui a pouco, o pessoal está entrando aí. Mas queria começar falando sobre oração. Como é que você define oração, já que você vive nisso, envolvida nisso há tanto tempo? Como é que você define oração? Sim. Oração, a princípio, é ter essa intimidade com Deus. Oração é falar com Deus, é uma coisa muito simples.
Só que, para nós falarmos com alguém, nós precisamos conhecer essa pessoa. E oração é tão simples. É só nós ficarmos perto de Deus, nos aproximarmos e falar com Ele como nós estamos conversando aqui agora. Às vezes as pessoas... Ninguém ganha intimidade de um dia para o outro, né? É preciso Não, gastar tempo não. junto, né? Sim, às vezes as pessoas pensam que precisam elevar um pouco a voz, gritar. Não, não precisa. É só ficar num lugar em paz, e aí é uma escolha. Pode ficar de joelho. Eu gosto muito de orar de joelhos. Às vezes eu gosto de deitar no chão quando eu tenho essa oportunidade, mas ficar num lugar em paz e falar com Deus. E o importante, aguardar Deus responder. Mas para nós entrarmos nessa conversa, nesse diálogo, nessa conversa com Deus, como já falamos, é necessário conhecê-lo. Porque se eu vou falar com alguém, eu preciso saber quem é essa pessoa, quais são as preferências, do que ele gosta, não é verdade? E é muito fácil conhecer Deus. Basta acessar o manual, que é a Bíblia. É verdade. E ao passo que nós vamos buscando quem é Deus, como Ele gosta que nós venhamos agir, como Ele gosta que nós venhamos a falar, como nós precisamos proceder, nós vamos ter mais intimidade. E essa aproximação vai nos dar acesso às respostas. É muito comum as pessoas chegarem, principalmente nesse tempo de aflição, e falar, e ir embora. Eu costumo falar que Jesus fala assim, mas volta aqui, eu ia te responder agora. Por que você foi embora? Pois é. E isso é muito importante. E como o senhor falou, essa intimidade, esse conhecimento, ele é gradativo. Nós conhecemos um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E tem uma coisa muito importante. É muito complicado nós nos aproximarmos de alguém para pedir. Se eu chegar perto do senhor e falar, pastor, já você pode me emprestar $1 milhão? Aí você vai falar, mas você... Sim? O senhor falou assim? Oh, Jesus. Aí o senhor vai falar assim, mas você nem me cumprimentou, você nem falou se o meu corte de cabelo está bom, você nem elogiou meus óculos. Né? Deus também gosta disso. Deus também gosta. Que nós nos aproximemos dele exaltando, elogiando, falando o que ele é para nós, como é bom estarmos perto dele. E isso é um exercício. Isso agrada a Deus. Essa adoração, que muitas vezes a gente fala em adoração, e pensam que é cantar um louvor, pensam que é repetir umas palavras, mas é chegar de uma pessoa que nós amamos e falarmos o que ela tem de bom, elogiarmos. É simples. Esse caminho nos dá acesso ao ouvido de Deus. E aí, esse elogio. Deus não precisa, né? Às vezes achamos que Deus não precisa de... Não preciso falar que ele é lindo. E tantas vezes na Bíblia fala-se sobre a beleza da sua santidade, né? Nós falamos sobre isso, inclusive, domingo, numa mensagem que se o meu povo que se chama pelo meu nome buscar a minha face, não as minhas mãos, né? Buscar Sim. a face de Deus é elogiar, que rosto lindo, que Deus criativo. Eu me exercito de manhã quando chego na minha varanda aqui e tem muita coisa feia para ver, mas eu olho para a montanha e o contraste da montanha verde, porque ela é coberta de vegetação, e o céu azulado, as nuvens brancas, eu falo, Senhor, nada que o Senhor faz é brega, o Senhor faz tudo numa coloração perfeita, e o Senhor é maravilhoso. É a minha maneira de elogiá-lo pelo que ele faz, né? Ainda que a gente estrague tanta coisa que ele faz. Mas eu, sinceramente, isso que nós não entendemos como elogiar Deus, na realidade é a parte da adoração, que deveria ser a introdução de toda a oração nossa, né? Começar elogiando, louvando, não é? Sim. Que bom, que bom. E com essa intimidade, o Senhor falou, Senhor, tu não és brega. Eu não posso usar essa palavra com Deus? Posso. Né? Ele é meu pai, ele é meu amigo, ele está perto de mim, eu tenho essa liberdade de falar do jeito que eu estou sentindo. Se não agradá-lo, ele vai falar comigo. Não é? Verdade, verdade. E sobre
intercessão. Há diferença entre oração e intercessão? Como é que você vê isso? Uma pergunta Sim, que o pessoal sempre faz. sim. Nós temos falado bastante disso, mas é sempre bom voltar a falar. O Aham. intercessor é aquele... Porque orar, todos nós precisamos orar, todos nós precisamos nos aproximar de Claro. Deus. Mas o intercessor é aquele que está assistindo o jornal e vê lá alguém roubar alguém. Ao invés de falar, Aham. esse cara tem que estar preso, tem que bater, algo dentro de nós nos leva a interceder por aquela pessoa. Nos faz lembrar que ele foi alguém por quem Jesus morreu na cruz também. Aham. Algo Aham. absurdo, mas é o Espírito Santo que nos move a isso. Isso vai aumentando dentro de nós. Quando nós vemos, já estamos chorando. E a intercessão é exatamente isso. Se Mas e se colocar... alguém diz assim, ah, se alguém diz assim, Egídio, alguém que está nos assistindo agora, eu não nasci com esse coração não intercessor, eu não consigo, eu olho assim e falo, tem que prender esse sujeito e tal, eu não nasci com esse dispositivo, com esse mecanismo. Como é que é isso? Está me ouvindo? Olha, é um, é um exercício. É um Aham. exercício. Por quê? A Bíblia diz que nós precisamos amar. Amar quem? Amar a todos. E o que nos move Aham. a fazer isso é o amor. É o amor. Nesse tempo, nós temos chorado, nós temos nos derramado, nós temos nos identificado, nós temos ouvido muitas notícias verdadeiras, falsas, mas até em relação a essas notícias, qual é o verdadeiro motivo disso tudo que está acontecendo, nós precisamos nos identificar com aqueles Aham. que estão pecando. Depois da adoração, as nossas orações normalmente começam, foi até o roteiro que eu coloquei, pedido de perdão. Por quem? Por mim, sou a primeira pecadora que estou me apresentando diante do Senhor. Depois, pelo povo de Deus, né? Nos colocamos aí como se fosse essas pessoas. E depois por toda a humanidade. E aí eu vou pedir perdão me identificando com as pessoas. Senhor, me perdoa pela negligência, me perdoa pelo descaso, me perdoa por não ter te obedecido. Eu me coloco no lugar daquela pessoa. A minha oração é como se eu fosse aquela pessoa. Isso vai mover o meu coração e criar em mim um sentimento de arrependimento genuíno. Normalmente a oração intercessória é entrar em socorro de alguém que está com um problema, com uma causa. E aí eu vou chorar. Mas tem uma coisa que é muito importante. Nós nos colocamos nesse lugar, nós choramos, nós ficamos ali como se fosse aquela pessoa, mas depois nós levantamos e continuamos a nossa vida. Nós não continuamos a sofrer por aquilo, porque nós entregamos ao Senhor com confiança. Então, essa é a intercessão que, principalmente nesse tempo, nós precisamos nos colocar no lugar dos médicos, no lugar das pessoas que estão trabalhando diretamente com toda essa problemática que estamos vivendo, no lugar dos políticos que nós não achamos muito Das corretos, autoridades, né? pedir perdão por eles, pedir que Exatamente. isso venha a ser corrigido. Não é fácil? Não é fácil. O meu coração humano, a minha carne, não pede isso. Mas quando eu dou liberdade ao Espírito Santo, ele me move para que eu me coloque no lugar da pessoa como um arrependido pelos erros que está cometendo. Em outras palavras, o trabalho de intercessor não pode ser feito sozinho. Eu dependo do Espírito Santo para se mover em mim, né? Para que eu não seja humano, tão Sim, humano nessa hora e queira punir ou queira a minha vontade e ore, porque às vezes eu vou orar por uma autoridade que eu não elegi, né? sim, Ou que eu não gosto, mas é ele que está na autoridade agora, é o presidente ou o governador que está lá. E eu falei, eu faria diferente, eu não votei nesse sujeito, mas como intercessores, isso tudo é colocado em segundo plano e o Espírito Santo se move em nós para a gente interceder por uma pessoa que está numa posição de carência, de necessidade, né? É se colocar no lugar do outro, literalmente, né? sim. E esta é a visão. As pessoas, o ser humano, não foi criado para ser ruim.
se ele tem alguma atitude ruim, nós precisamos nos colocar aí e crendo que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, pode convencê-lo a mudar de vida. Eu creio nisso, porque se eu não cresce, eu não oraria pelas pessoas. Eu creio que o Espírito Santo pode mudar radicalmente a vida de uma pessoa através das intercessões. Mudou a minha? Definitivamente. É verdade. Quanta gente já foi mudada assim, né? Pois é. Ok. Eu estou vendo que tem gente pedindo oração já. Daqui a pouco nós vamos orar, antes de terminar essa conversa. Mas fale um pouquinho também sobre orar a palavra, orar baseado na palavra, né? Esse é um conceito que não é tão antigo, apesar de existir há muito tempo, né? Mas não era tão difundido, tão veiculado. E, na realidade, é uma orientação bíblica, orar baseado na palavra, né? A gente vê que o próprio Neemias orou, Daniel orou assim. Então, o que você fala sobre isso, orando baseado na palavra? Sim, por isso que nós temos que estar sempre lendo a Bíblia e orando. Uma coisa tem que caminhar junto da outra. Porque a Bíblia, a leitura bíblica nos alimenta, nos enche. João, primeiro capítulo, diz que no princípio era o verbo. Então, Jesus é o verbo, é a palavra. Quando nós lemos, nós nos abastecemos, nos alimentamos de Jesus. E ele vivo dentro de nós, ele toma forma. Quando nós estamos lendo a palavra, com atenção, estudando, meditando, o Espírito fala que aquela palavra é para nós. Não é verdade? Nós estamos passando por essas dificuldades e temos meditado. Hoje nós estávamos ouvindo na consagração, num louvor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, se eu estou na rua e passo por um perigo, estou perto de ser assaltada, de onde vem meu socorro? Do policial? Não, ele pode ser usado por Deus. Mas eu vou clamar a Deus. Senhor, a tua palavra diz que o meu socorro vem de ti. Tu criastes o céu e a terra. Então, Senhor, me socorre. E aí nós acionamos Deus. Né? Nesse momento que as pessoas estão muito preocupadas com a alimentação, com o seu sustento, Senhor, a tua palavra diz no Salmo 23 que tu és o meu pastor. E que de nada eu terei falta. Senhor, sobre a tua palavra eu estou orando. E nós precisamos falar isso. E um versículo que me chama muita atenção, que ele resume tudo isso, é João 15, 7, que diz que se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, eu vejo que a oração se resume nesse versículo. Se nós estivermos em Cristo, buscando a Cristo, mergulhado em Cristo, lendo, meditando na sua palavra, estudando, buscando, absorvendo tudo que o Senhor tem na palavra para nós, e as palavras dele estiverem em nós, ou seja, nós estivermos cheios da palavra. Quando nós abrirmos nossa boca, quando nós tocarmos, nós olharmos, nós exalarmos a palavra de Deus, tudo que nós pedirmos nos será feito. Por quê? Porque o nosso pedido estará de acordo com a palavra de Deus. Né? Isso é fundamental. Eu estava no culto, um dos últimos cultos antes da quarentena, e eu comecei a me sentir muito mal, um mal-estar muito grande. Era um dia de ceia, foi a última ceia antes dessa. Né? E eu falei, eu vou embora. Levantei e falei, vou falar com o diácono Jorge para ele arrumar uma outra pessoa para servir no meu lugar, eu vou embora. E eu ouvi uma voz forte falar, fica. E eu temi, porque foi muito forte, e fiquei. Fiquei me sentindo mal. E a ministração foi sobre obediência pura. E eu saí da igreja sem sentir mais nada. Amém. Então, é a manifestação da palavra de Deus em nós. E a Bíblia também diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor, reconhecem. Né? Eu reconheci e obedeci, embora eu estivesse me sentindo muito mal. Então, a palavra de Deus dentro de nós, ela sai em forma de oração e toma forma, e toma vida e faz o que ela foi enviada para fazer. Mas, Egídia, a gente tem que reconhecer
que esse é um recurso muito pouco usado pela Igreja do Senhor, por nós, Igreja do Senhor. Né? Geralmente, nossas orações são um amontoado de fonemas, de preocupações, de pedidos. A memória vai lembrando da mãe que está doente, o irmão está internado, o marido desempregado, a filha que está longe, e o tio que está viciado, e a gente vai atropelando. Às vezes, nem deixamos o Espírito Santo conduzir para que seja uma oração agradável de se ouvir diante do Pai. Né? Ele faz esse trabalho também. Mas, quando oramos a palavra, é outro sentido, porque é aquilo que você falou de João 15. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiseres e vos será feito. Mas para pedir tudo que quer e ter o resultado, depende de estar na palavra, estarmos, né, que a palavra habite em nós. Então, esse é um detalhe que passa batido. Muita gente não se dá conta disso e deixa de ser abençoado, deixa de ter respostas por não usar esse recurso que está disponível, né? Que qualquer um pode usar, não precisa ser um líder de intercessão ou um pastor, não. Qualquer servo de Deus, qualquer ser humano pode usar esse recurso e orar a palavra e ver resultados muito mais frequentes do que tem visto. É necessário ter um tempo de qualidade para Deus. No momento, nós temos bastante, né? Mas antes, assim, à noite, normalmente, eu estou muito cansada. Então, eu prefiro ter esse tempo de qualidade pela manhã. Eu vou trabalhar, eu prefiro acordar mais cedo. Eu pego 7h30 no trabalho aqui perto, mas eu acordo 5h30, aí venho para aqui, que é um ambiente que eu gosto, leio a palavra, oro, boto um sonzinho orquestrado e fico ouvindo a voz de Deus. E aí eu já saio alimentada. Eu acordo mais cedo, é a minha opção, embora eu goste muito de dormir. Eu gosto muito de dormir. Mas nem sempre Deus me deixa dormir. Né? Verdade. Mas eu prefiro acordar mais cedo e ter esse tempo de qualidade com Deus. E falando em oração, a Mariana, minha filha, quando era pequena, que ela falava assim, mãe, às vezes eu estava no trabalho, ela ligava, mãe, você está muito cansada? Eu estou. Então, mãe, eu vou dormir um pouquinho por você. Eu, tá bom, filho. A criança é pura, não é? A criança tem essa pureza. E eu me sentia descansada mesmo. Eu me sentia. Então, tudo que a gente coloca diante de Deus é perfeitamente possível. E quando nós oramos assim, você vai dormir pouco, que o Senhor multiplique cada hora do seu sono. Que cada hora seja equivalente a 3 horas. Aí você dorme 3 como se tivesse dormido 9. São umas orações loucas. Essa matemática é boa. Sim, mas eu creio, né? E já vivi isso. A gente ora e acorda renovado. Você falou da sua experiência, né, de acordar mais cedo para começar o dia tendo seu tempo, tendo tempo a sós com o Senhor e tal. Nós sabemos, eu, por exemplo, e a Ângela temos temperamentos diferentes. Eu não sou o sujeito da manhã. Eu acordo de manhã, meu cérebro anda muito lento, e eu venho processando as coisas devagar. Ela acorda agitadíssima de manhã. Mas à noite, ela é quem primeiro diz, olha, eu vou me recolher. E aí eu estou ainda vivo, pensando, é a hora que eu escrevo, que faço coisas, que respondo comentários. Mas eu sei que para orar, para gastar tempo com o Senhor, eu aprendi isso e me ajudou muito. Uma orquestra ela não pode se apresentar sem afinar antes os instrumentos. Então, eu acho que o dia, nós não sabemos como vai ser o nosso dia. Em vez de sairmos às pressas para resolver tudo, seja dentro de casa ou na rua, e depois termos que ir buscando a Deus para consertar o que deu errado, é muito mais fácil gastar um tempo, ainda que sonolento, de manhã, e afinar o dia, a sua orquestra com Deus, né? E como você faz de manhã. E, normalmente, quem consegue fazer isso tem dias mais facilitados ou mais suaves, mais organizados do que quem sai e diz não, eu oro depois, ou eu oro na hora do almoço, quando der jeito, quando der tempo, eu oro. Então, acho que isso não é apenas uma prática que você faz, que deveria ser uma prática que muita gente deveria adotar. Você acorda às 7, acorde às 6h30. Esse sacrifício vai valer a pena, totalmente, né? Vai organizar o seu dia. Esse tempo a sós com Deus, né? Eu já passei por experiência de estar de férias, o final de semana, sábado, levanta, daqui a pouco eu oro. Vou botar uma roupa na máquina, vou botar um feijão no fogo, aí já foi.
toca Aí o não telefone, olha. vai atender uma emergência. Sim, sim. E tem um pedido aqui do nosso Rodrigo Jardim. Ele está falando, fale um pouco do Ministério de Intercessão, que é um ministério que ninguém vê, mas é tão fundamental. Ele está dizendo aqui, que boa a dica do Rodrigo. Ele diz, como funciona o Ministério de Intercessão na igreja? É um trabalho que não vemos, mas sabemos que é fundamental. E é verdade, esse é o trabalho de bastidores, né? Sim, essa é a intenção. Eu falo para os intercessores e até quero ressaltar aqui que eu falei que essa live, a entrevista não é comigo, é com todo o ministério, porque sem eles eu não consigo prosseguir. E eu sempre Alguns falo estão aqui com a gente. isso. Eu sempre falo para eles que a intenção é essa, precisamos estar escondidos, começamos a assumir umas estratégias de estarmos espalhados por todo o tempo. Alguns intercessores iam para a Zoe, a gente tinha uma escala periódica, e estarmos sempre atentos. Por isso nós temos até, teremos ainda, né? Nas terças-feiras, chegávamos mais cedo, 1h30 mais cedo, na sexta-feira também 1h30 mais cedo, ficávamos lá em cima, orando, nos abastecendo, para quando estivéssemos no culto, no templo, estivéssemos atentos a tudo que estava acontecendo. Então, procuramos ser o mais discreto possível. Temos os nossos períodos de reuniões, e agora com a mídia fica muito mais fácil, temos as nossas comunicações diárias. Nesse tempo, temos orado através das redes sociais, isso tem nos fortalecido. E, às vezes, acontece de estarmos dentro do templo, acontece alguma coisa, nós precisamos sair. Teve um culto que eu fiquei lá fora com umas 2 intercessoras, veio uma menina que estava com problema de depressão, nós oramos por ela, ela foi embora, veio um casal que estavam brigados, estavam irados mesmo, o rapaz chegou a sacudir a menina, nós ficamos lá, eu levei a menina para o gabinete, outra intercessora ficou conversando com o rapaz, e eles saíram de lá falando que se amavam, né? Então, às vezes, nós estamos nos bastidores mesmo, e eu sempre falo para eles, o fato de nós sairmos do templo e não estarmos sendo ministrados através da palavra, não nos faz perder nada, porque o nosso Deus não é limitado. E esse trabalho nos faz crescer. Quem estava na igreja, quem estava oferecendo culto ao Senhor, nem percebeu que lá fora estava havendo uma batalha espiritual, não é? E o Ministério de Intercessão tomou conta e resolveu. Sim, naquela ocasião da ministração sobre temperamentos, eu acho que alguém deve ter percebido, uma menina que estava lá bem agitada, eu me sentei do lado dela, dei um sorriso, aí ela falou que ia ao banheiro, eu falei, opa, vou te levar lá. Levei, desci, conversei com ela, infelizmente ela não quis ouvir muito, e conforme ela percebeu o confronto, ela falou, vou embora, mas assim, a gente tirou de dentro do templo, que estava tirando a atenção das pessoas, e a gente procura trabalhar o mais discreto possível. Mas existe todo um trabalho fora da igreja, um trabalho diário de fortalecimento, de leitura da palavra, de estar estruturado mesmo, porque às vezes é meio pesado, mas nada impossível, porque Deus está sempre no controle. Verdade. Mas também sempre carregando nos ombros essas pessoas que estão precisando, né? Eu disse no início e repito, quando eu vejo sinal dos intercessores no ambiente, realmente me alivia até para ministrar, porque às vezes para pregar uma palavra, a gente sente um peso, a palavra não flui, em casa a gente escreveu, tinha tudo na mente, e ali no púlpito trava, que a gente não consegue perceber que está fluindo, e aí eu fico olhando ao redor, e se eu vejo intercessores por perto, eu automaticamente parece que me conecto e sei que alguém está orando, vai funcionar, vai fluir. E aí, daqui a pouco, a gente vence o obstáculo. Então, eu louvo a Deus pelo Ministério de Intercessão da nossa igreja, que é tão discreto e tão poderoso. E eu não sei quantas pessoas hoje fazem parte do Ministério de Intercessão. 28. 28 guerreiros. Olha, que bênção. 28 guerreiros. Podia ser mais, não podia? Podia ser mais. Podia. Mas está fechado. Não temos vaga atualmente, né? Está fechado, as inscrições estão fechadas. Não, está aberto, sempre. Sempre. Pode me procurar e a gente conversa.
sempre bom ter mais intercessores. Temos vaga para linha de frente, temos vagas para cobertura. Aqueles que gostam de... holofote, né? Ministério de Não, Intercessão não tem holofote. Não tem holofote, é escondido mesmo. Talvez seja por isso que nós não tenhamos tantos candidatos, né? É diferente. Sempre tem alguém querendo cantar no louvor, sempre tem alguém querendo trabalhar em algum lugar. E não podemos culpar ninguém que esteja querendo trabalhar, né, operar na casa de Deus. Mas realmente sempre é mais difícil conseguir pessoas para o Ministério de Intercessão. Porque você vai carregar o peso dos outros, não é? Sim. Você vai orar por quem não quer orar. Sim, isso. Vai pedir para Deus salvar quem não está querendo nada com Deus. Sim. Então, é contrariar completamente nossas próprias convicções, nossa vontade, e orar, interceder pela atuação do Espírito Santo, como você começou dizendo. Não é fácil. Eu louvo a Deus pelo trabalho que vocês fazem, porque não é fácil. E não tem como a gente medir agora, a gente mensurar, a gente alistar os resultados. Não tem como dizer, fulano, nós temos tantas pessoas que foram alcançadas, porque pessoas recebem orações e se decidem em outro lugar, ou mudam de vida e não dão, a gente não fica sabendo. Então, só na eternidade que vai se saber o trabalho bonito e bem feito do Ministério de Intercessão, né, ao redor do planeta. Sim, tem um outro detalhe. Algumas pessoas pensam que o Ministério de Intercessão é para orar pela sua própria vida. Também é. Mas o foco é para orar pelos outros, é para se doar pelos outros. É óbvio que nós temos o nosso período de fortalecimento, de busca, de intimidade com Deus. Mas o foco é para orar pelos... É diferente das Déboras. O grupo das Déboras, eles oram pelos filhos, por elas, né? O nosso é para guerrear, como eu falei, pelos bons, pelos maus, pelos que nós amamos, pelos que nós precisamos amar. Temos que amar por aqueles todos. que não querem oração. Por aqueles que não querem oração. Aqueles que trabalham conosco que não querem saber da gente. Eu trabalhei com um rapaz numa outra escola que ele era homossexual e o nome dele era Israel. E eu fui perguntar ele por que o nome dele era Israel, que não é um nome que qualquer um coloca. Aí ele falou que o avô dele tinha mania de colocar nome de Bíblia neles. E esse rapaz, eu saí da escola depois, mas eu percebia que quando ele estava contando alguma coisa que todos achavam graça, se eu chegasse, ele ficava quieto. E algumas vezes eu falei com ele, assim, com carinho. E depois eu vim saber que ele teve um pico de pressão, foi internado, e viram que ele era soro positivo. E eu peguei o telefone e liguei para ele. Quando eu liguei, ele falou, Egídia, me perdoa. Eu falei, perdoa de quê? Não tem de que te perdoar. Ele, eu preciso que você me perdoe. Eu falei, tá bom, te perdoo. Aí ele falou, quando eu estive mal, só os crentes me procuraram. E eu sei que você orou por mim. Então ele se converteu, se batizou, e foi algo maravilhoso, né? Então, Deus me deu a graça de saber, né? Deu a graça de saber. Mas como você disse, outros... alguns a gente nem sabe, né? Nem sabe. Verdade. Tem pessoas aqui mandando parabéns para a equipe, dizendo que o Ministério de Intercessão é uma bênção. Mas eu queria perguntar algo mais a você sobre perseverar na oração. A Bíblia fala sobre isso, sobre não apenas orar, mas perseverar na oração. Me fala alguma coisa sobre isso. Sim. É esse orar sem cessar com 2 focos, o orar sem cessar de nós orarmos o dia inteiro, porque se temos essa intimidade com Deus, temos esse momento de busca, mas o Senhor vai conosco onde nós vamos. Então, o tempo todo nós vamos orar e falar com o Senhor. E também perseverar em algum pedido de oração. Por mais difícil que pareça, por mais que pareça surreal, nós precisamos pedir ao Senhor que acrescente fé em nossos corações e permanecer pedindo. Como a viúva com o juiz Inico, que ela pediu. E esse perseverar vai muito para essa visão, e a gente ora pedindo que o Senhor desobstrua o nosso olhar espiritual e a nossa audição espiritual, para que nós possamos ver além do natural e ouvir além do normal. Então, nós vamos conseguir orar
e perseverar sem falar, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não vai acontecer. Eu vejo, porque nós precisamos orar sem direcionar Deus. Sem direcionar Deus. Hoje eu estava lembrando, no início do ano, o Senhor nos falou em 2020, o ano da visão perfeita. E a visão perfeita é do Senhor. E nós não sabíamos o que o Senhor faria. O Senhor, na primeira reunião da intercessão, eu falei, nós vamos orar por avivamento. Só orar por avivamento. Mas nós não sabíamos como o Senhor ia fazer. E nós estamos passando por um avivamento. Nunca se orou tanto, nunca se buscou tanto a Deus, nunca se teve tantas respostas de Deus, não porque Ele não responda, mas porque nós não tínhamos tempo para ouvir. Essa é a resposta do Senhor. Nós começamos a orar mais intensamente por avivamento este ano, mas há quanto tempo nós estamos orando por avivamento? E na nossa mente nós montamos muitas formas, nunca através do coronavírus. Não é verdade? Verdade. Mas Deus criou ou permitiu, não sei, essa estratégia para que nos deixasse em casa, com todo o tempo do mundo, sem ir ao shopping, sem visitar os parentes, sem visitar os amigos, com todo o tempo para que nós tivéssemos esse avivamento. Então, quando nós oramos, perseverança em oração é colocar nas mãos do Senhor e deixar que Ele age, sem desanimar. Vai orar por um marido que parece impossível, por uma esposa que parece impossível, por um filho que se desviou, está no caminho das drogas, no caminho do homossexualismo. Orar crendo, começar a declarar como a mãe de John Wesley, que profetizava sobre a vida de cada filho, o que eles seriam. Eu aprendi com ela e já profetizo sobre a vida dos meus filhos, o ministério de cada um. Amém. Crer que quem age é o Senhor. Ele que faz. Tem testemunhos aqui enquanto você fala. A Su Calazan está dizendo, esse live confirmar uma palavra que determinei ontem na minha vida, que serei mais disciplinada na minha vida de oração. A Gi Costa dizendo, louva a Deus por esse ministério e por sua vida e da linda Marli, pois vocês me ajudaram a me manter de pé assim que aceitei Jesus. Ministério de intercessão sempre gerando fruto, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Parabéns à equipe de intercessão, à equipe das Déboras. Você falou sobre avivamento, e eu quero pegar esse gancho aí, nesse tempinho que a gente tem. Sempre se teve a ideia que avivamento é um montão de gente falando em línguas ao mesmo tempo, são sinais se manifestando, são os dons todos proliferando e tal. Mas quando você acompanha os avivamentos da Bíblia, por exemplo, no Velho Testamento tem um avivamento de uma cidade inteira chamada Nínive. Nínive ia ser destruído, o Senhor falou, vou destruir. E mandou Jonas só para dizer, vai lá e diz que eu vou destruir. Jonas fala, o rei ouve a mensagem, né, se despe das suas roupas reais, ele proclama um jejum e diz, gente, vamos ver se Deus, quem sabe, Deus muda de ideia e não acaba conosco. E a cidade inteira cai de joelhos, se prostra. E foi um avivamento. O que mais Deus quer do que uma cidade inteira prostrada diante dele, pedindo misericórdia, dizendo, Senhor, a gente se rende, a gente reconhece. E Jonas não... Quem sabe Jonas estava querendo alguma outra coisa, ver uma outra coisa, e não se deu conta. Deus falou, que é isso, rapaz? São 120 mil pessoas, fora os animais. Eu ia destruir isso tudo. Eles se quebrantaram. Então, se o avivamento tem a ver com quebrantamento de alma, nós nunca vimos na história da humanidade o mundo inteiro quebrantado como estamos vendo agora. Sim. Deus está falando muito com o seu povo nesse período, não é? Não é uma praga para punir os que sujam os mares e poluem os céus. Não. Deus está conversando muito sério conosco, seu povo, eu entendo assim, né? Deus está dando uma chacoalhada, olha, quero mostrar quem é que manda, entendeu? Sim. E eu li algo maravilhoso que compartilhei nas minhas redes de um atleta americano. Ele já está coroa, mas ele era famoso pelos telequetes, ele tem um cabelo branquinho, assim, um cavanhaque muito específico. E ele é cristão e ele escreveu assim, Deus disse, vocês querem adorar os atletas? Eu fechei os estádios. Vocês querem adorar os cantores? Eu fechei os teatros. Vocês querem adorar os atores? Eu fechei os cinemas.
Vocês querem adorar o dinheiro? Eu arrebentei com o mercado e fechei a bolsa de valores. Vocês não queriam ir para a igreja? Eu transformei a casa de cada um de vocês numa igreja, para mostrar quem é que manda. Então, ele disse, Deus está querendo nos ensinar que o que mais importa é realmente Jesus. Então, ninguém no mundo hoje tem a condição de dizer, isso não está me afetando, eu vou pegar um navio, vou para o Caribe, eu vou pegar meu avião e vou... Não tem para onde ir, não tem um lugar do mundo. Então, Deus nos cercou a todos. Mas comigo, pessoalmente, ele está falando muito nesse período. Eu estou me sentindo muito mais avivado através desse momento. E eu estou tentando descobrir do Senhor como eu posso melhorar para quando sair dessa quarentena, ou para o céu, ou para fora de casa, que eu tenha realmente uma vida muito mais relevante para servir ao Senhor e cumprir o meu papel. E é o que eu tento falar para as pessoas. Olha, vê o que Deus está querendo ministrar para você nesse período aí. Né? Ore mais, descubra seu chamado, apure sua linha com Deus, sua convicção com Deus. E que bom que a gente está tendo esse tempo para falar de oração, porque todo mundo está tendo a chance de pôr em dia a sua vida de oração, não é? Sim, eu acredito que é isso mesmo, pastor. Deus está nos moldando, nos forjando para um novo tempo. Ele está avivando o ministério de cada um, não sei se o que já tinha, se outro ministério, mas seremos muito mais relevantes aqui nesse mundo e com muito mais credibilidade. Tem o grupo da escola, do trabalho, outros grupos, e vejo como as pessoas estão querendo Deus. E esses instrumentos somos nós. Já somos através da mídia, agora muito mais, e seremos muito mais, porque Deus está refletido em nós e agora estamos impregnados, encharcados, essa oportunidade dessa alimentação. A gente liga o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, só tem Deus. Só tem Deus, não é? Estamos cheios de Deus, isso é maravilhoso. E um outro alvo de oração que nós temos tido um tempo é a união das igrejas. Nós temos visto isso de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Eu fico assim, eu vou falar algo que eu não sei, mas como crente, intercessor mais ainda é tido como louco, não tem problema eu falar. Eu estou sentindo uma paz, uma graça, uma renovação da graça de Deus na minha vida, aproveitando esse tempo oportuno. E aí, Hebreus 4,16 não sai da minha mente, aproximemo-nos do trono de graça, né? Para que aproveitemos esse tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno de nós termos essa experiência com Deus. Sentar perto e falar, Senhor, fala comigo. Senhor, organiza a minha vida. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? E falar com sinceridade, como nós estamos conversando. Senhor, é nosso amigo. E nós podemos falar com ele do jeito que nós queremos. Senhor, essa pessoa que o Senhor mandou orar, eu não gosto dele, eu não gosto. Você vai falar, vai gerar em nossos corações esse amor, e nós vamos começar a sentir o fluir do agir de Deus, e nós vamos mudar nossas atitudes. É só nos disponibilizarmos para Deus e deixar Ele agir em nós. Né? Não, quando eu era mais crente, eu orava mais. O Ministério de Intercessão, minha esposa sempre foi mais dedicada à oração do que eu. Ela sempre teve o grupo dela de orar. E aí, às vezes, era só o motorista. Ela dizia, eu tenho que ir lá na casa de uma pessoa. Então, eu ia. Às vezes, ela dizia, fica brincando com a criança aí na sala que eu preciso orar com a pessoa aqui no quarto. Então, eu ia obedientemente. E aquilo, acho que de andar com ela e com as cajazeiras, que o pessoal chamava, eram as amigas dela. Eu acho que eu fiquei um pouquinho mais crente de andar com elas, porque elas oravam muito o tempo inteiro. É jejum amanhã. E eu falava, não, mas não, é jejum amanhã, é jejum, eu tenho que orar. E eu amei, então a gente jejua. Não estava no meu programa, mas eu tinha mais que aprender. Mas eu comecei a provar de uma experiência muito deliciosa, que o mundo não fica sabendo, mas Deus dá essas gotas para nós. Eu ia orar às vezes de madrugada e Deus... às vezes eu estava deitado e Deus soprava um nome assim na minha mente. Né? Os intercessores sabem do que eu estou falando. De repente você lembra. E aí você não consegue deitar se não for dobrar os joelhos para orar por aquela pessoa. E aí eu anotava o nome, a data e começava a orar e tal. E às vezes no dia seguinte, se era uma pessoa que eu tinha condições de acessar, eu escrevia, fulano,
Ontem à noite, Deus me despertou para orar por você. Espero que esteja tudo bem, mas quero que você saiba que orei em seu favor. E aí vinha um testemunho que, olha, pastor, eu estava numa situação, eu não sabia o que fazer, eu tinha que tomar uma decisão hoje de manhã, eu passei a noite acordado, Deus fala comigo, e aí eu dormi e acordei com uma ideia e tomei a decisão e foi tudo bem. E aí eu me sentia participante daquela batalha Sim. que terminou em vitória. Então, ainda que o Ministério de Intercessão não tenha os holofotes dos testemunhos contados em público, geralmente eles não vêm ao púlpito, eles não vêm para o microfone, né? Sim. Mas Deus nos dá esses lampejos para sabermos assim, ó, está funcionando, o que você faz interfere no reino espiritual, você ajuda as pessoas a mudarem de vida. Então, Deus pode fazer sem nossa oração, Deus pode fazer. Mas ele quis repartir isso conosco para que sentíssemos o que é você trabalhar em parceria com o Todo-Poderoso, não é? O que é você ajudar a interceder por alguém, e é como que você estivesse tocando o coração de Deus para que ele libere um anjo para ir fazer algo, ajudar outro. Então, isso traz uma alegria, uma satisfação interior que difícil ver em outros ministérios, né? Acho que é um prazer que Deus reservou para o Ministério de Intercessão. Sim, é isso mesmo, parceria. Parceria. É sempre. Ontem eu estava pensando muito em uma irmã e orei por ela, e hoje liguei para ela e ela falou: como foi bom você ter me ligado. Eu estava precisando desse carinho, desse abraço. E esse prazer, né, que é gerado em nós, faz a gente esquecer toda a dificuldade. O senhor falou que o senhor gosta. Eu também gosto de dormir bastante, mas às vezes a gente é acordado de madrugada, dorme menos. Mas a resposta de Deus nos traz esse prazer, né? Essa alegria. O intercessor, se ele tiver um nome soprado por Deus no ouvido dele, ele não consegue dormir. Sim. Talvez isso seja uma das marcas do intercessor, né? O outro que não tem esse ministério que não quer, ele dorme. Mas se você diz para Deus, Senhor, eu quero ser um intercessor, Deus fala, não é de brincadeira, não. O negócio é sério. Vou precisar de você aí nas quebradas, né? E que bom que Deus pode contar. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu estou anotando, enquanto você conversa conosco, nomes de algumas pessoas aqui. A Patrícia pediu oração pelo irmão dela que está internado. A Sandra pede pela mãe chamada Diná. Precisa de um toque de Deus. A Maria pede pelos filhos Pedro e Larissa. A Jussiara está pedindo pela Luzia, que está internada. Pessoas que estão internadas, e a gente tem a chance de hoje, antes de terminarmos, né? Estou vendo aqui alguém pedindo oração pelo marido, amanhã, aniversário dele. Olha, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. E a gente não vai te liberar sem que você ore no final por essas pessoas, ainda que não lembro o nome de todas. Mas há alguma coisa mais. Daqui a pouco eles vão cortar o nosso horário, porque nós temos ainda uns 10 minutos. Mas o que você gostaria de dizer antes de terminarmos esse nosso bate-papo, Egídia? Eu quero só fechar falando da importância de estarmos orando em casa, em família. É comprovado que casais que oram juntos têm mais afinidade, o amor cresce, né? Isso é fato. Orar é uma luta, normalmente é uma luta, mas é necessário. E a oração em família, o culto doméstico, ele fortalece a família de uma forma. Nós acordávamos às 5h30, eu sacudia as crianças, normalmente tinham bicos muito grandes, reclamações, mas nós fazíamos o culto doméstico. E tinha escala, cada dia era um para ministrar louvor, ministrar a palavra e orar. E um dia eu estava trabalhando em uma escola, meu filho estudando em outra, e a menina me avisou que soltaram uma bomba na escola. Eu falei, Senhor, meu filho. Aí tentei ligar, não consegui falar, liguei para uma vizinha, ela avisou que ele estava em casa, enfim. Quando eu cheguei em casa, perguntei. Aí eu falei, filho, o que você fez? Ele falou, mãe, todo mundo correu. Eu comecei a correr. Lembrei da palavra que nós meditamos hoje no culto doméstico, que é aquela palavra que Eliseu pediu para abrir os olhos de Geazi, porque tinha um exército. Ele falou, lembrei que tinha um exército de Deus ao meu redor. Voltei, sentei, todo mundo correndo. Ele sentou, ficou sozinho na sala, todo mundo desesperado. Então, a importância dessa estrutura familiar. Não, a gente fala em culto doméstico,
Parece que é fácil, e eu quero ressaltar que não é fácil. Era sob protesto que a gente fazia, era muita resistência, mas foi muito eficaz. Isso hoje é uma estrutura boa para minha família. Que bom, fica o exemplo aí, fica a dica, não é? Você que está nos assistindo, participando, que diz, eu não sei como é que faço um culto doméstico, não tem tempo, está na hora de treinar agora, né? Se pegar o jeito agora nessa quarentena, depois não esquece mais. Faça com apelo. Marco Aurélio se converteu num culto doméstico. Verdade. Inclua todos os itens do culto. Não é? Sim. E vai ver os resultados. Tem Pois bastante gente pedindo oração aqui por restauração de casamento, por casamento da filha, porque vai fazer aniversário amanhã. Tem gente agradecendo por sua vida, agradecendo pelo sobrinho que foi curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está agindo, não é? No meio dessa Amém. pandemia, Deus está agindo. Amém. Pela avó que está internada e o rim parou de funcionar, o Jones pedindo, pelo tio José Nogueira, ainda que a gente não lembre os nomes, mas estão citados aqui diante do Senhor, e a gente vai estar orando agora, né? Você vai orar e nós vamos acompanhar. Eu queria convidar as pessoas que estão conosco agora, esse bonito número de pessoas participando, que cada um aí na sua casa se reservar. Se está vendo televisão, que você então ou saia da sala onde está ligada a televisão e vá para um canto, ou você desliga a televisão para que a família inteira se reúna. Esse é um momento de oração. A líder de intercessão da nossa igreja vai estar nos conduzindo nesse momento. E eu sei que Deus vai agir. Tem tanta gente pedindo aqui, mais gente pedindo por amigos, e, não é, por pessoas que estão internadas, há pessoas nessa fase precisando de um toque de cura realmente. Em tantas situações, gente vivendo um clima pesado dentro de casa por causa da convivência que não estava acostumado. E sejam quais forem os pedidos, o Senhor anotou e nós queremos que Deus tenha a resposta para todos nós. Tá bom? Então, vamos orar, Egi. Vamos. Paizinho querido, te louvamos, Pai, pelo que Tu és, te louvamos pela Tua soberania. Deus querido, Tu és santo, santo, santo. Nós te exaltamos, Pai, declaramos que Tu és o nosso bem mais precioso. Nós te amamos, Pai, reconhecemos, Pai, esse amor que Tu nos amastes primeiro. Nos apresentamos a Ti esta noite, Pai, felizes, alegres, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Paizinho querido, queremos Te pedir perdão, Pai. Deus amado, pela nossa negligência, pela falta de tempo que muitas vezes temos, Pai, por todas as desculpas que damos por não estarmos na Tua presença, por não separarmos um tempo de qualidades para estar, Senhor, diante de Ti. Pedimos que o Teu sangue venha nos lavar, nos purificar, para que possamos sentir, Pai, sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, ouvir as respostas, Pai, de todas as nossas petições. Paizinho querido, nós te entregamos cada uma dessas pessoas, Pai, que colocaram os seus pedidos diante de Ti. Esses enfermos, Pai, pedimos um toque, Pai. Tu visitastes a sogra de Pedro e com um toque Teu ela se levantou, curada de sua febre e começou a Te servir. Que seja assim com essas pessoas, que elas possam se colocar de pé, Senhor, para Te servir. Deus, visita nesta hora, um toque Teu pode liberar a cura. Por pior que seja o diagnóstico, Pai, nós cremos em Ti, cremos no Teu agir. Pedimos também que Tu venhas visitar cada lar. Deus, Tu és o Deus de amor, Pai, e és Tu que gera o amor em nossas vidas, Pai. Então, gera o amor em cada coração que está aflito, preocupado por conta dessa situação, por conta da escassez, Pai. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Deus amado, que cada uma dessas pessoas, desses irmãos, venham a se aquietar e saber que Tu és Deus,
que eles venham, Senhor, a se deleitar em Ti, como uma criança, Senhor, se deleita nos braços dos pais, confiantes de que estarão seguras, Pai. Que estejamos assim, Pai, seguros nos Teus braços, porque a Tua palavra assim nos orienta, que precisamos nos deleitar em Ti para que Tu venhas conceder aquilo que deseja os nossos corações. Paizinho querido, visita, concede. E eu te peço, Pai, um agir físico, que essas pessoas, Senhor, que se colocaram diante de Ti, elas sintam o Teu toque, que elas sintam, Pai, o Teu agir, que elas ouçam a Tua voz de forma audível. E que a fé, Senhor, que cada vez que elas abrirem a Tua palavra e lerem a Tua palavra, que a fé seja acrescentadas, Pai, e que elas não olhem mais para as circunstâncias, Pai, mas que elas comecem a caminhar olhando para Ti. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, uma bênção especial para nossa igreja, Senhor, Nova Vida de Piedade, Pai. Fortalece, Pai, os Teus filhos, Teus ungidos, que Tu separastes, Pai, para estar à frente, Pai. Ah, Deus, eles são os responsáveis por nós, Pai. Guarda-os, reveste-os, Pai. Blinda-os, Senhor, que eles sejam inalcançáveis pelo maligno, Senhor. Ah, Deus amado, que esse círculo de proteção seja intransponível, que eles estejam guardados com suas famílias, Pai, embaixo das Tuas santas mãos, Pai, no Teu esconderijo, embaixo das Tuas asas. Que seja assim com cada membro, Pai, com cada um dos Teus filhos espalhado por toda a face da terra, Pai. Levanta mais uma vez, eu te peço, um povo ousado, determinado, um povo, Senhor, que não recue, Pai, um povo que continue avançando nesses tempos, Pai. Ah, Deus querido, muito obrigada, Senhor, porque tem sido dias, Senhor, que temos tido prazer de desfrutarmos demais da Tua presença, Pai. Obrigada por essa hora, esses minutos, Pai, que estivemos aqui contigo, Pai, que Tu sejas louvado, exaltado, e que a Tua vontade seja soberana em nossas vidas, Pai. Te oramos, abençoa o pastor Jason, que se disponibiliza, Pai, de estar fazendo essas lives, Pai, que tem edificado as nossas vidas. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Antes que o nosso tempo termine, fale um pouquinho sobre a maratona de sábado. Vamos ter a maratona, cada um na sua casa, mas quem está querendo orar agora é a chance, não é? É verdade. Nós teremos uma maratona através de live, como estamos fazendo aqui no Instagram. Então, vai ser mais fácil, você não vai precisar se deslocar da sua casa. E vai ter a sala em que as pessoas vão se reunir para a maratona, vai caber várias pessoas, centenas e até milhares. Vamos começar às 7 e vamos terminar às 19. O último horário das 18 às 19. É só você. Nós vamos colocar a relação dos irmãos que estarão fazendo a live, uma hora depois do outro, né? Vamos colocar a relação e venha orar conosco, porque começamos a orar uns 5 anos, né, pastor? Mais ou menos? Creio que sim. Em 5 anos, e nós já vimos grandes transformações, e eu creio que agora teremos mais. E, pastor, tem uma sugestão. Como nós estamos com o tempo disponível, ao invés de ser mensalmente, nós podemos fazer com menos tempo, quem sabe ampliando esse tempo. Verdade, podemos. Né? Para mais de 12 anos. Né? Então vamos amadurecer. Né? Querida, muito obrigado por sua participação. O nosso tempo está terminando. Quero agradecer a cada um que entrou para perguntar algo, sugerir ou pedir oração. Obrigado mais uma vez por você ser essa bênção ambulante, por fazer esse trabalho tão significativo, tão especial, tão poderoso para nossas vidas. Que Deus te abençoe muitíssimo a você, a sua família e a todos esses que estiveram conosco hoje. E amanhã, às 19h30, temos o nosso culto. Daqui a pouco, às 10 horas da noite, temos a live do livro de Atos. E a gente segue ministrando a palavra. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço. Amém. Um abraço. Na paz do Senhor. A paz, a paz. Boa noite, queridos. Fiquem na paz.
Quero deixar também um abraço para cada intercessor que me ajudam Amém. nessa empreitada. Tá? Boa noite, fiquem na paz do Senhor. Amém.